Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. O vídeo de hoje é um daqueles que tratam daqueles temas que vocês já mostraram aqui que tanto gostam, né? A gente percebe isso pela quantidade de acessos quando a gente traz esse tipo de informação. E nós vamos relatar aqui um pouco daquilo que se suspeita e um pouco daquilo que é fato, né? É sobre o portal de Naupa Waka. A maioria das pessoas daqui nunca ouviu falar. Agora imagine a grande massa aí que nem sequer se dá o trabalho de investigar os mistérios do mundo em que nós vivemos. Quem não conhece o mundo em que nós vivemos está fadado a perecer diante daquilo que está para acontecer, e me parece, e nos parece, acredito que para vocês também, né, que não demora muito aí para uma certa lista de ocorrências começar a se precipitar. Bom, eles comentam aqui: será que o portal Naupa Waka é a evidência de que todas as civilizações antigas estavam secretamente conectadas? Eu não tenho dúvidas, pessoal, de que as civilizações antigas estavam sim conectadas, né? Há muitas evidências nesse sentido, para não dizer provas. É impossível provar isso, ou pelo menos quase impossível, mas as evidências apontam que o mundo inteiro da civilização pré-reinício da história esteve sim conectado. Era uma cultura quase que global, digamos assim. Eles dizem o seguinte: a antiga estrutura Naupa Waka, além de apresentar fortes indícios de tecnologia avançada, também apresenta uma estranha conexão com outras civilizações ao redor do mundo. Este lugar era realmente um portal que ligaria as civilizações antigas ao redor do mundo? Aí eles já começam a especular bastante. O que daqui eu posso afirmar que eu concordo? É que sim, há indícios de tecnologia altamente avançada aqui na construção disso, e já falamos sobre isso várias vezes em vídeos anteriores. Há tecnologia anacrônica em várias das obras realizadas antes do reinício da história, e esta, na minha opinião, é uma delas. E isso prova, se não prova, mas é um forte indício de que houve sim uma conexão entre todas as civilizações ao redor do mundo desta antiguidade que foi apagada, né, devido ao que ocorreu no reinício da história. Agora, se é um lugar que era um portal ligando antigas civilizações, nós vamos ler a matéria e aí cada um que conclua o que quiser, né? Aqui diz o seguinte: a entrada da caverna principal de Naupa Waka, com vista para o desfiladeiro profundo embaixo, aliás, um lugar muito bonito, né? Mostra o altar, né? Aquilo que eles acham que seria um altar visível em primeiro plano, à sombra, este aqui, né? Juntamente com uma parede com nichos de construção mais tosca. Eles colocam entre aspas altar, porque na matéria aqui eles vão afirmar que isso aqui poderia ser um portal, tá, pessoal? Não sou eu que estou dizendo isso, mas nós vamos ver aquilo que é fato e aquilo que é conjectura aqui de quem escreveu a matéria. Aqui ao lado nós vemos uma construção também antiga, mas evidentemente não tão avançada quanto esta aqui que nós estamos vendo. Tanto é que ela está se desmanchando aqui. Uma civilização antiga, mas essa aqui é de fácil construção, inclusive nos dias de hoje. Fácil no sentido de que a tecnologia aqui empregada é bastante primitiva, né? Talhar de pedras, etc. Agora isso aqui não, vocês vão ver mais adiante. Conteúdo. Aqui tem os mistérios da ruína, a caverna Naupa Waka, porque aqui tem uma caverna também, tá, pessoal? E há também então a especulação de que para onde essas cavernas levavam, né? Que tipo de civilização vivia embaixo da terra, né? Nessas estruturas verdadeiramente labirínticas que estavam embaixo da terra em vários lugares do mundo, e muitas destas cavernas davam de frente para este tipo de monumento. Não é só aqui. Na comunidade fechada, por exemplo, a gente falava e falou, ainda está lá o conteúdo, das ilhas de Malta, como aquelas cavernas profundas e labirínticas traziam para uma civilização, a civilização minoica, que era extremamente avançada para a época. Então, civilizações com construções megalíticas
extremamente avançadas estavam geralmente associadas a cavernas embaixo dessas civilizações com estruturas labirínticas e muitas delas hoje total ou parcialmente tampadas. Nós já falamos aqui sobre os labirintos e isso tem muito a ver com o que aconteceu no passado. E aqui então eles passam a especular. Será que essas construções aqui serviam como portais? Eu já vou explicar como funciona a especulação deles aqui. Em Napahuaca, que fica a poucos quilômetros da cidade de Ollantaytambo, no Peru, existem enigmáticos mistérios antigos que os especialistas ainda não sabem explicar. Há alegações de que, mesmo antes de chegar à entrada deste lugar, uma era de ouro mística pode ser sentida, como se algo grande tivesse acontecido neste lugar em um passado distante e ainda estivesse acontecendo. Não demorou muito depois de chegar ao local para perceber o incrível nível de habilidade dos construtores que simplesmente lançam as perguntas a todo o conhecimento da humanidade sobre civilizações antigas, principalmente sobre suas tecnologias. Então, além daquela obra que vocês viram lá fora anteriormente, que seria esta aqui, né? Além disto aqui, nós temos isso aqui já na entrada da caverna. Vocês vejam, eles questionam qual tipo de tecnologia se poderia ter na antiguidade para conseguir esculpir no granito uma rocha duríssima como esta aqui. Evidentemente que isso aqui não foi feito com pedra lascada. A nossa história, a qual me desculpe aqueles que acreditam nela, mas eu não acredito nessa história oficial, ela nos diz que isso aqui teria de ter sido de alguma maneira esculpida por homens das cavernas. Agora tem de ser muito ingênuo acreditar que homens das cavernas perderiam décadas esculpindo isso aqui com pedra lascada para fazer isso. Para quê? Aqui nós vemos que na atualidade pessoas estão usando isso aqui como uma espécie de altar. Veja só aqui, fogo queimado. Isso aqui é algum tipo de sacrifício, vela, alguma coisa assim que queimou aqui. Então as pessoas da atualidade lá da região ainda fazem conexão a isto aqui com os deuses, porque existem muitos mitos na região que dizem que este tipo de coisa eram portais dos deuses. E aí eu explico a teoria, né, que eles têm por trás disso. Eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado. Dentro da comunidade eu falo abertamente o que eu acho. Aqui eu não vou falar. Mas a teoria deles, cada um diga se isso aqui está certo ou errado, a teoria deles é de que por trás disto aqui seria a rocha para impedir que algo atravessasse, né, no local quando a travessia estaria sendo feita de lá para cá ou daqui para lá. Então, por isso que muitos destes portais, segundo a teoria deles, teria sido esculpida em rocha pura, que impediria então algum tipo de desastre numa travessia em conjunto, né, vamos dizer assim. Bom, com a grande maioria das construções incas, a caverna Napahuaca também está localizada em uma altitude elevada. Isso aqui é outra coisa que intriga. Está a 3.000 metros acima do nível do mar. Por que é que alguém faria uma construção desse naipe, né, digamos assim, numa altura destas? Mas o que é tão impressionante sobre essa caverna é a estrutura misteriosa que atraiu a atenção dos pesquisadores, uma porta sagrada para o céu. Nós já falamos várias vezes sobre esse tipo de construção, que teria então algumas características incomuns, que são incríveis e estranhas ao mesmo tempo. Isso aqui, pessoal, está ao redor de todo o mundo. O mundo inteiro tem esse tipo de escultura. Até mesmo na sua cidade, talvez você acabe encontrando, porque muitas delas foram construídas em pés de montanha ou em locais onde já foi soterrado, já, né, tem barro por cima, cresceram árvores. Isso aqui nós estamos falando de milênios, tá? Não de milhões de anos, como absurdamente se fala, mas milênios, alguns milhares de anos atrás. Então, em locais como esse, evidentemente, a vegetação não cresceu, mas em alguns lugares a vegetação cresceu por cima. Alguns foram encontrados e eu tenho comigo a opinião de que a grande, esmagadora maioria desses locais esculpidos desta maneira aqui não foram encontrados, porque estão cobertos de vegetação. Bom, então aqui disse, né, segundo os mitos locais, que supostamente estaria localizado o antigo portal da cultura inca, aqueles deuses, né, então, que teriam trazido essa cultura para eles, né, para os povos da antiguidade.
escravizando-os, na verdade. As histórias e afirmações extraordinárias sobre Naupa Huaca surgiram principalmente por causa da arquitetura enigmática do lugar. Embora seja considerado uma construção inca, é muito debatida, Naupa Huaca possui detalhes que dificilmente se assemelham a outras estruturas encontradas em todo o país. Então, o que eles estão querendo dizer com isso é que não é uma construção inca, mas é uma construção pré-civilização inca e que teria sido feita por estes deuses caídos que trouxeram, então, o conhecimento da matemática, o conhecimento da leitura dos astros, etc., etc., e trazendo este conhecimento, teriam depois abandonado tudo, e aí, a partir disto, surge, então, a civilização inca que nós conhecemos, que, enfim, não seria nada assim de tão misteriosa. Bom, e aqui, então, nós temos, vocês vejam que as pessoas lá acreditam nesta história dos deuses, tanto é, óbvio que não todos, né, mas muitos, tanto é que nós vemos aqui sinais de sacrifício, de fogo, etc. Enfim, a entrada da caverna é projetada em forma de V invertido, quer dizer, é o sinal alfa, né, que se estende por toda a área. Ela acredita que esse formato não foi escolhido por acaso. As paredes do teto apresentam detalhes de microcortes, ou seja, alguém teria cortado a entrada da caverna, vamos ver ela, veja só aqui, ó, em V invertido. Isso aqui é um sinal do alfa, é o sinal, eu já falei para vocês em vídeos anteriores, que o delta invertido para baixo, no caso o sinal de V, é o símbolo do feminino, apontando para a Terra, e o delta apontando para cima, no caso eles citaram aqui como um V invertido, que é isso aqui que vocês estão vendo, é o sinal do falo masculino, é o sinal do filho dos deuses, que, segundo os mitos hebraicos, essas histórias hebraicas, aliás, teriam copulado com as filhas das mulheres, gerando os híbridos da antiguidade. Tudo histórias aí que cada um pese e acredite se quiser, né? As histórias, então, falam desse tipo de situação aqui, sobre anjos, aliás, sobre deuses, etc., né? Então, ela é a entrada da caverna projetada num V invertido que se estende por toda a área. Ela acredita que o formato não foi por acaso, porque eles percebem, então, cortes de pedra, e realmente você percebe aqui que isso aqui foi talhado, tá, pessoal? Agora, imagine o trabalho para se talhar toda essa pedra aqui. Imagine você fazer essa entrada aqui, ó, talhada. Enfim, vamos adiante. Após um estudo mais aprofundado, os arqueólogos notaram que existe apenas um lugar no mundo onde esses dois ângulos aparecem lado a lado. Eles aparecem na encosta angular das duas maiores pirâmides de Gizé, no Egito. Isso mostra a conexão entre obras antigas que foram construídas por pessoas no passado, embora o Peru e o Egito estejam a mais de 12 mil quilômetros de distância. Mas eles têm algo em comum, muita coisa em comum. Mas o ângulo formado pelo teto não é o maior mistério do lugar. O portal misterioso está abaixo, uma pequena construção alojada na parede lateral da caverna, que eu estava mostrando para vocês ali, que fisicamente não leva a lugar nenhum. Pela sua estrutura, é fácil perceber que esse portal parece ter sido manipulado com um conhecimento avançado, uma tecnologia anacrônica, uma vez que, conforme eu falei para vocês, se tornaria totalmente inviável, impossível se fazer isso com pedra lascada. E aí nós temos outra coisa. Assim, mais um detalhe aqui. O design de 3 etapas define a visão andina do universo. Submundo criativo, o mundo meio físico e o outro mundo etéreo. O conceito é idealizado no Chacana, comumente conhecido como cruz andina, o desenho geométrico mais completo e sagrado dos incas. Chacana significa literalmente fazer uma ponte ou cruzar, e descreve como os 3 níveis de existência estão conectados uns aos outros por um junco oco. Um conceito culturalmente compartilhado na antiga Pérsia, no Egito, no sudeste dos Estados Unidos ou no mundo celta. O que me lembra o Squatter, mesmo que nós falamos na comunidade fechada, que está esculpido em todos os 4 cantos da Terra. E aqui nós temos aquilo que eles chamaram de altar, mas na verdade ele se faz uma repetição aqui de quase como que 3 portais também, né, se fosse o caso de serem portais, porque também não dão para lugar nenhum. São como 3 janelas, eles descrevem aqui, perfeitamente esculpidas, e elas não dão para lugar nenhum fisicamente. Então, para que esculpir algo assim, né?
Os mistérios não terminam aqui. Há outra anomalia a ser examinada nesta construção. Seus criadores escolheram o ponto exato da montanha onde existe a maior concentração de bluestone, que é um afloramento de rocha calcária bem conhecida por seu poder magnético. E aí, nós falamos lá no começo da 4ª temporada sobre o magnetismo, pessoal. E sobre como isso foi... sobre como o magnetismo interferiu no pré-reinício da história. Bom, para adicionar essa mesma pedra foi usada para construir Stonehenge, um dos maiores terrormarks da história antiga no planeta Terra. Então todos esses obeliscos, Stonehenge, essas estruturas, todas elas têm pedras com poder magnético envolvendo a construção. Não vou me alongar aqui, o vídeo já está ficando muito grande, só vamos finalizar. O estilo de construção em pedra em Napa Huaca é consistente com o encontrado em Cusco, Ollantaytambo e Pumapunku, e o que esses locais têm em comum é o mito de um deus construtor viajante chamado Viracocha, que junto com 7 iluminados apareceu em Tiahuanaco após uma inundação catastrófica mundial. O reinício da história, desde 9703 a.C., para ajudar a reconstruir a humanidade. E aí você me pergunta, ou aí você começa a entender por que construir a 3.000 metros acima do nível do mar, né? E aí finaliza assim, a estrutura... Curiosamente o mesmo grupo aparece ao mesmo tempo no Egito que os Akus Shenzu Hor, os seguidores de Horus, se acredita estarem por trás da construção das pirâmides egípcias. Quem é aí que conhece a lenda do Shenzu Hor e tantas outras? Na verdade, isso aí não é só no Peru, não é só no Egito. Isso, para quem for pesquisar, encontrará em locais no mundo inteiro. Pessoal, eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.